Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. Este é o dia que o Senhor fez, nele nos alegraremos, porque temos feito dele o nosso refúgio. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente nessa semana que está começando. Que o Senhor abençoe toda a obra das tuas mãos, aonde você pisar a planta dos teus pés, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá em Marcos, capítulo 10, verso 2. E nós vamos falar sobre um assunto que para alguns é um assunto cabeludo, que é a questão do divórcio. A questão do divórcio, ela está atrelada a Deuteronômio. Aqui, né, nesse contexto, ele está atrelado a Deuteronômios capítulo 24. Porque o Senhor permitiu a carta de divórcio fosse dada pelo homem para a mulher, né, e não da mulher para o homem. Não vamos entrar nesse mérito, não vale a pena, né? Outros tempos, tá? Se ele encontrasse nela algo indecente, entendeu? Adultério, por exemplo. Então ele tinha isto como uma permissão, não como um mandamento para ficar dando carta de divórcio, mas como uma permissão, tá? E outro detalhe é o seguinte: essa carta de divórcio dada pelo homem para a mulher deveria constar ali por que ele estava dando a carta de divórcio para a mulher. Então ele tinha que justificar o divórcio para proteger a mulher. Porque se ele acusasse naquela carta de divórcio a mulher, por exemplo, de adultério e ela não adulterou, ele teria que pagar por isso. Entende? Outra coisa, essa carta ela protegia a mulher porque haviam duas correntes judaicas, eu não vou lembrar o nome agora, mas uma dizia assim, ó, que, como diz ali, somente no caso de adultério o marido poderia dar para sua esposa a carta de divórcio. E a outra corrente ensinava que por qualquer motivo podia dar carta de divórcio. Parece bobo, mas até se queimasse o arroz. Tô dando um exemplo aqui, mas é verdade, né? Podia dar carta de divórcio. Então, existiam essas duas linhas para os judeus sobre o divórcio. Então eles chegam para Jesus para o experimentar. Porque eles pensaram assim, ó, bom, Jesus vai ter que se posicionar, ele vai se posicionar com um e vai contrariar o outro e vai desagradar o outro e já vai começar a queimar o filme dele. Né? Porque eles estavam sempre provando e testando Jesus, tentando pegar ele numa armadilha. E tentando, perguntaram-lhe, né, experimentando, é lícito ao marido repudiar a mulher? Então, ele está perguntando se era lícito ao marido repudiar a mulher. Então eles esperavam que ele respondesse numa linha ou na outra. Mas Jesus, ele lhe respondeu dizendo assim, ó, que vos ordenou Moisés? Então Jesus respondeu para eles o que nós devemos, da maneira que nós devemos viver também. Que é assim, olha, não importa o que essa linha diz ou aquela linha diz, o que a Bíblia diz. É isso que Jesus está dizendo, porque Moisés trouxe a lei. Então ele está dizendo, ó, o que Moisés disse sobre isso? O que a lei que Moisés trouxe fala sobre isso? Aí eles responderam, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas em que caso? Caso o marido encontrasse algo indecente na mulher. E não por qualquer coisa. E ela visava proteger a mulher. Porque ele teria que, como eu disse antes, justificar. Né? Por que ele estava se divorciando e estava repudiando aquela mulher. Mas aquilo já tinha virado uma avacalhação e já se repudiava por qualquer motivo, né? Então, por exemplo, se o marido visse alguém que agradasse mais ele, repudiava a mulher e ficava com a outra. Porém, ele tinha que justificar por que ele estava repudiando. Então, essa outra linha, né, era uma linha mais progressista, liberal. Ela dizia que podia dar divórcio por qualquer motivo. Né? Mas Jesus lhe disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Então ele não deixou escrito esse mandamento como um mandamento permitindo, mas como uma concessão para alguns casos, para algumas situações, vamos dizer assim, não o comum, né? As exceções, sabe? E para proteger a mulher, como eu disse antes. Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Então Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, é o que diz a palavra do Senhor, unir-se-á a sua mulher, e com a sua mulher, unir-se aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Unir-se aqui é no sentido, a tradução correta de unir-se é grudar-se. Eles vão ser um só. Tá?
Então, biblicamente, espiritualmente, quando o homem e a mulher têm a relação sexual, é o casamento. Por isso que não pode ter, por isso que a relação sexual é dentro do casamento, não é fora do casamento, tá? E nem antes do casamento, é dentro do casamento. Diz aqui então assim, que se, por isso deixará o homem e a mulher e unir-se-á a sua mulher. Então eles vão se tornar um só, uma só. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então fala disso, fala do que? De fidelidade. E você pode também trazer essa questão da fidelidade matrimonial para fidelidade espiritual com Deus, né? É mais ou menos o mesmo raciocínio daquele que, como que você diz que você ama Deus se você não ama o teu irmão que você vê, né? Você não vê Deus e diz que ama ele, mas você vê teu irmão e não ama. Como que você pode dizer que você, desculpe, é fiel a Deus se você não é fiel à tua esposa ou ao teu marido que você vê, né? Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo. Então acabou ali a conversa, acabou a discussão, acabou ali o bate-papo, ali a explicação de Jesus, como eu disse, esse assunto, né? Eu sei que tem um monte de perguntas para serem feitas, né? Mas como o tempo é curto, eu não quero deixar no ar algumas coisas e algumas perguntas, porque eu já disse que por aqui eu leio tudo que colocam lá nos comentários, oramos pelos pedidos, né? Mas não tem como responder. Não tenho tempo para isso, para ficar respondendo. Algumas perguntas elas são feitas com uma linhazinha só, meia dúzia de palavras, mas a resposta às vezes é longa, né? Então em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. Então os discípulos ficaram com dúvida. É o que eu estou falando aqui, né? Até os discípulos de Jesus que estavam lá com eles ficaram com algumas dúvidas. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. Então, ele está dizendo aqui que se você se separar do nada, quais são os dois únicas condições bíblicas para o divórcio? Adultério, né? Daí você pode, então, por exemplo, o marido adulterou, né? Porque só fica falando da mulher, né? Mas então o marido adulterou, a mulher pode se separar e casar com outro, tá? Outro caso, tem uma segunda situação. Quando, por exemplo, vamos falar da mulher de novo, a mulher é crente, o marido não é. E chega uma hora que o marido diz assim, não quero mais ver com você, ou você é crente, eu não quero viver com você, você segue esses princípios cristãos, eu não quero mais viver com você. Então, nesse caso, quando o marido abandona por causa da fé, por causa da crença, ela pode casar de novo também, tá? Pode casar de novo, o marido também, claro. Se eu não me engano, isso que eu falei agora, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios, né? Diz aqui, né? Como no caso em que um crente cujo cônjuge não crente resolve abandonar o casamento. Então, se o cônjuge não crente, que não crê, né? Não crente, né? Não é uma coisa pejorativa, por favor, né? É simplesmente que não crê em Jesus. E o crente é o que crê em Jesus, né? É uma questão de fé, tá? Resolve abandonar o casamento. Isso está em 1 Coríntios 7:15. Então, nesse caso, também há permissão para o cônjuge que foi abandonado por causa da fé casar de novo. Tá bom? Então, são as duas condições que acontecem, que tem a permissão bíblica para casar. Adultério e se o cônjuge que não é crente resolver abandonar o cônjuge crente. Tá bom? Então, daí você tem aí esse hoje outro, o parceiro tem, então, né, o direito de casar de novo, ok? Amém? Então, até aqui? Deixa eu ver uma coisa. Aí tem o 12 ainda, né? E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério também. Então, é a mesma coisa, né? É a mesma regra para o homem e para a mulher, na verdade, tá? É adultério e no caso do cônjuge não crente, não querer mais conviver com ela. Abandonar a sua casa, abandonar o seu lar, abandonar a sua família, né? Se separar, se divorciar, então pode casar de novo, conforme diz a Bíblia. Amém? E aí, claro que a vida não é preto no branco, né? A vida tem outras situações, tem outras circunstâncias que acontecem e que daí, vamos dizer assim, as exceções elas precisam ser analisadas, né? Com direção, com equilíbrio, com sabedoria, né? Vamos orar então, fecha os teus olhos, vamos orar. Espero que esse texto tenha trazido paz para o teu coração, principalmente para aqueles que passaram por situações, né,
tristes, dolorosas, antes de Cristo, depois de Cristo, né? Para aquelas que foram abandonadas, que sofreram, que foram rejeitados, que foram desprezados. Amém? Espero que essa palavra traga consolo para o teu coração, sabendo que a palavra de Deus, ela fala sobre isso porque Deus pensou em você. Amém? Deus olhou para você, olhou para essas situações que acontecem, mas nós temos o livre-arbítrio. E aí é que são, né, outros 500, o nosso livre-arbítrio. Amém? Muita coisa baseada aí no livre-arbítrio. O que você vai fazer, aí Deus diz assim, olha, a minha palavra diz isso, mas o que você vai fazer é com você. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor abençoe cada um que está aqui conosco nesta manhã. Abençoa com toda sorte de bênção, derrama da tua graça, do teu poder, da tua unção, em nome de Jesus. Pai, abençoa aqueles que foram feridos, aquelas que foram feridas, em nome de Jesus, nos seus relacionamentos, no seu casamento, em nome de Jesus, aqueles que sofreram, que passaram por tempos difíceis, lutas difíceis e talvez hoje ainda passem, estão sozinhos, estão sozinhas, estão tendo que lutar sozinho, criar filhos sozinho, sozinhas. Eu peço que o Senhor os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa realizar o sonho do coração delas, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor. Cuida, protege em nome de Jesus Cristo. E nós colocamos diante do Senhor o nosso país, o Brasil, pedindo que o Senhor abençoe o presidente, que o Senhor traga à luz aquelas coisas que estão escondidas, estão ocultas, traga revelação e que toda mentira caia por terra, que toda arma forjada contra o Brasil, contra o nosso país, não prospere em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus te abençoe.